Imagine a seguinte situação. Você chega com sua mão sangrando na sala da sua casa e a sua família está comodamente assistindo televisão. Você pede ajuda e diz que não está conseguindo mais aguentar, que liguem para o SAMU, façam qualquer coisa para te ajudar, mas as pessoas solenemente ignoram ou então dizem para você o seguinte: não pega muito bem a gente sair com você sangrando com a mão, o que é que vão dizer da nossa família, o que é que os vizinhos vão falar? Ou então, que coisa, você consegue se virar, vai sozinho, vai pro teu quarto, dá um jeito que a gente tem muito mais o que fazer, não nos incomode. Pois é, seria absurdo ouvir isso de um familiar, né? Mas foi exatamente isso que eu percebi na entrevista que a duquesa de Sussex e também a atriz Meghan Markle deu a Oprah, junto com seu marido Harry. E olha, ela falou muitas coisas absurdas, mas eu quero me concentrar nessa. Porque não acontece só na família real britânica, acontece em muitas famílias. Por que quando a gente fala das nossas dores emocionais, nós somos ignorados? Por que a gente não é socorrido? Muitas vezes as pessoas, talvez porque as doenças emocionais, os transtornos emocionais, as dores da alma não sejam tão vistos, tão explícitos, sejam mais subjetivos, as pessoas simplesmente, solenemente nos ignoram. Elas têm muito mais compaixão de um pé quebrado, de uma topada, do que uma depressão profunda. Esse é um dos motivos que faz com que muita gente não seja socorrido, não receba uma mão estendida e sofra um naufrágio afetivo. Também existem famílias que simplesmente é como se houvesse um pacto. Ninguém pode falar de dor e de angústia, porque ninguém quer ser incomodado. Então, quando você está sofrendo e faz parte dessa família, você fica em silêncio, para não incomodar o grupo familiar. E sofre, mas não sofre só você, sofre a família, porque todas essas coisas que não foram trabalhadas e que não vieram à tona para serem entendidas, elas vão afundar toda a família, não somente aquele ou aquela que se cala. E existem pessoas que simplesmente não têm competência de ouvir e acham que o amor é simplesmente não dar trabalho ou não receber do outro demandas afetivas e de dor e de angústia. Mas se a gente não entende que o amor inclui a capacidade de conviver com discordâncias, visões de mundo diferentes, que eu posso revelar minhas dores, que eu posso dizer o que eu estou sentindo e você me ajudar e me amar, ainda assim, que em nenhum momento eu estou revelando fragilidade ou incompetência porque estou angustiado, triste, ou deprimida, enfim. Durante muitos anos eu vi pacientes chegarem e simplesmente se sentirem completamente abandonados pela família. Isso no caso da família que leva para a ajuda de psicólogos, terapeutas, psiquiatras, que muitas vezes apenas terceirizam. Olha, toma, que é teu, não tem nada a ver com isso, e a gente sente que não conta nem com o apoio da família, que é tão essencial para resgatar uma alma humana no momento de dor. Olha, se a sua família não te ajuda, peça ajuda fora, mas não fique em silêncio. Porque é exatamente isso que fez com que ela começasse a ter, né, a duquesa Sussex, pensamentos suicidas, a ideia de que a vida não vale a pena. A vida sim vale a pena e nós não podemos deixar que as pessoas que nos ignorem determinem como nós vamos viver a nossa vida. Peça ajuda, peça socorro, busque amigos, busque ajuda profissional, mas não desista de encarar as suas dores, porque isso não te torna fraco ou fraca. É completamente humano nós sentirmos a vacilação emocional. Nós temos dias que estamos bem, outros dias que nós não estamos bem, isso é tão humano. Por que fazer de conta que a gente só tem uma vida feliz? Por que querer vender para fora do mundo ou não revelar que também nós temos as nossas sombras, as nossas dores, as nossas angústias? É exatamente isso que nos torna humanos, porque nós oscilamos e ainda assim insistimos em fazer o nosso melhor. O que eu vejo é que existe em pacientes, em pessoas que estão com dores na alma, uma coragem absoluta e absurda, que apesar da vontade de não sair de casa, ainda assim se levantam e tentam dar o seu melhor. Apesar de estarem vivendo tristezas profundas, às vezes por não serem socorridas por ninguém, ainda assim cuidam das pessoas e buscam se transformar numa pessoa melhor e buscam ajuda para sair desse estado. Portanto, se você está precisando de ajuda, peça. E para todos os demais, vamos observar quem está do nosso lado. Porque uma família em que a gente não socorre não é uma família, é um lugar de abandono. Se eu preciso pedir ajuda sempre fora e jamais recebo dentro, eu tenho tudo nesse grupo. Um pacto de convivência, mas nunca uma família como nós deveríamos vivenciar e compreender. Um lugar em que se ama o outro como se é, com toda a sua grandeza e ao mesmo tempo a sua fragilidade tão humana. Por isso, não tenha vergonha de mostrar a sua fragilidade. Isso nos define como humanos. Sabe, nós somos o resultado de muitas experiências, inclusive, para não dizer sobretudo, as experiências de dor.
É exatamente nas noites escuras e sombrias que nós passamos sozinhos no nosso quarto, sem nenhum testemunho humano, somente Deus nos enxergando, que a gente se forja, que a gente se constrói, que a gente tem a capacidade de desenvolver resiliência tão essencial para suportar o mundo e suas muitas emoções, não somente as nossas, mas tudo que nos cerca. E sabe aquelas pessoas que não nos socorrem, não nos estendem a mão, ou então aquelas que, ainda pior, não só não socorrem de jeito nenhum, como tripudia na nossa dor, nos olhando como se fôssemos fracos, elas na verdade precisam muito de nossa compaixão, porque elas estão num nível de inconsciência muito maior. Elas ainda não entenderam que elas são tão vulneráveis ou mais que a gente, mas vendem para o mundo uma invulnerabilidade que elas não têm e que ninguém tem. E elas, você sabe muito bem, porque o mundo dá voltas, talvez um dia precise da sua ajuda. Eu sei, no primeiro momento a gente tem vontade de lembrar tudo que a pessoa disse, mas a gente tem que ser maior que isso. Tem que demonstrar a grandeza que essa pessoa, as pessoas não têm demonstrado na nossa vida e fazer o nosso melhor. Por isso, além de não ter vergonha de demonstrar a sua dor, as suas angústias, porque elas te definem e te constroem, não tenha raiva dessas pessoas. Ter raiva dessas pessoas, ela torna a nossa vida muito mais difícil. Porque é como se acima da dor que a gente está sentindo, a gente colocasse ainda essa camada de raiva, de ressentimento, dessas pessoas que nos ignoram, que tentam minimizar a dor que nós estamos sentindo, dizendo, isso é besteira, passa. Claro que passa. Mas quando a gente está sentindo a dor, a gente quer colo, a gente quer aconchego, a gente quer consolo, a gente quer uma mão estendida, a gente quer um ouvido para nos escutar. Não tem que solucionar, só nos escuta, só compreende, só tem empatia e compaixão. E mais que isso, além de não sentir vergonha por sua dor e não ter raiva das pessoas que não entendem sua dor, não perca a esperança. Sabe por quê? Porque não é toda a humanidade que ignora a nossa dor, não é toda a humanidade que é sem compaixão. Existem muitas pessoas boas no caminho. Só que quando a gente fica perdendo muito tempo com as pessoas que nos ignoram, com as pessoas que nos maltratam, nós não deixamos o nosso coração aberto para perceber e enxergar as tantas outras pessoas que estão dispostas a chegar junto da nossa vida, entrar de forma muito carinhosa no nosso coração e nos acolher para que nós possamos nos soerguer. As dores passam, um dia nós estamos caídos pedindo ajuda, outro dia nós estamos levantados, erguendo alguém. Assim é a humanidade. Assim também é uma família, um lugar onde juntos construímos uma parceria para que todos, do seu modo, do seu jeito, possam viver essa experiência de felicidade e de compaixão e congraçamento familiar. Fora disso, como eu disse antes, é tudo. Tudo. Um grupo, um pacto, mas nunca, jamais, algo que definimos como família.